Kanban ele é um sistema de gestão de fluxo, tá? Ele usa cartões e colunas, cartões coloridos, né, para representar atividades que você tem que fazer ou projetos, e você tem as colunas que representam o fluxo de trabalho, né, e esses cartões coloridos então eles vão pelo fluxo, né, da esquerda para a direita, tá? E ele recebe o nome de gestão visual justamente por causa disso, né? Você tem visualmente ali uma representação total do teu fluxo de trabalho, desde as atividades, fases, quem está trabalhando em cada atividade, entre outras informações, tá? Então, o Kanban ele é muito legal porque quando a gente pega e consegue colocar as atividades ali ordenadas, né, cada uma nas suas colunas, com os seus responsáveis e tal, a gente consegue ter uma visão muito legal do que está acontecendo. Tá? Somente de bater o olho ali você vê qual atividade está em andamento, qual já foi finalizada, quem está fazendo o quê. Então é uma forma muito legal de a gente ter uma gestão visual sobre as atividades que a gente está realizando. Eu queria comentar um pouco agora sobre 3 dos princípios que o Kanban vai estar trazendo para você como benefício. Tá? O primeiro deles aqui é o princípio de gerenciamento de mudanças. A gente viu na aula sobre engajamento e também o porquê as mudanças fracassam no ambiente de trabalho, de que a gente precisa entender, né, o porquê que as pessoas estão resistindo à mudança. E o Kanban, o legal dele é que ele traz uma abordagem justamente para combater essa resistência. E como que ele faz isso então? Quando você começa a utilizar o Kanban, você vai começar com o que você já faz. Ou seja, você não vai fazer nenhuma mudança no teu fluxo de trabalho, você simplesmente vai pegar o que já existe e passar para um formato visual, digamos assim. Então isso vai permitir com que você entenda os teus processos atuais, como eles são praticados, né? Você vai estar respeitando os papéis que já existem dentro da equipe, né? Você não vai precisar criar nenhum outro papel, tá? Não é necessário que você crie nenhum papel novo na tua equipe para utilizar a gestão visual, tá bom? Isso é bem importante, porque é diferente de alguns outros frameworks e metodologias, né? Como o Scrum, por exemplo, que já traz alguns papéis associados a ele, né, como o Scrum Master, Product Owner, etc. Tá? No Kanban não tem nada disso, você simplesmente começa com o que você já faz, tá bom? E o legal do Kanban é a melhoria contínua, porque quando você usa Kanban, você está concordando, digamos assim, né, em buscar melhorias contínuas, né, através de pequenas mudanças que você vai fazer semanalmente ali no teu fluxo de trabalho, né, através de ajustes que a equipe vai identificando. E com o passar do tempo, né, você vai criando uma cultura então de melhoria contínua através do Kanban. Outro princípio bem legal é o princípio da entrega de serviços que o Kanban traz junto. O que isso significa? Tá? Ele reconhece então que as organizações elas são uma coleção de serviços interdependentes e foca no trabalho, que é o mais importante. O nosso objetivo então é entregar o valor, né, o mais rápido possível, fazendo com que ele saia ali da primeira coluna da esquerda até a última coluna da direita, que seria o finalizado, né, o mais rapidamente possível. E o Kanban ele ajuda a gente a fazer isso, então focar no serviço, né, na entrega de serviços e produtos, e não nas pessoas que realizam o trabalho, né? Então é uma forma muito mais moderna de você fazer gestão também, tá? E, claro, não poderiam faltar aqui, né, os princípios ágeis que o Kanban traz. E quando a gente utiliza, por exemplo, né, um sistema tradicional de gestão de atividades, o que a gente faz? A gente normalmente ele tem um gerente, né, que utiliza, sei lá, o Microsoft Project ou outra ferramenta ali, e ele acaba passando, né, ele faz o planejamento e ele diz qual pessoa vai fazer qual atividade e vai passando as atividades para essas pessoas conforme elas forem finalizando, né? E no Kanban não. Tá? No Kanban as atividades vão estar lá disponíveis, ou seja, tudo que precisa ser feito vai estar lá, e são as pessoas que vão puxando essas atividades conforme a capacidade delas, né, vai se tornando disponível. Então isso é muito legal e é uma mudança muito grande de mindset. Tá? A coordenação diária e semanal também que a gente faz com o Kanban, né, porque normalmente as equipes se reúnem ali diariamente, né, fazem uma reunião rápida ali de 15 minutos, né, na frente do Kanban para poder discutir as atividades, né, elaborar estratégias, enfim. Então isso permite que os problemas sejam resolvidos, né, que aquilo que é mais importante seja feito primeiro de fato. Tá?
E ao contrário de você trabalhar com estimativas também, né, que é normal no modelo tradicional, que você utiliza lá, essa atividade aqui vai ter 2 horas, essa aqui vai ter, sei lá, 3 horas, né, que normalmente não funcionam. Aqui no Kanban, a restrição de data é que passa o senso de urgência. Então vamos imaginar ali que, na questão dos OKRs, por exemplo, né, se a gente tem as atividades ali, as iniciativas dos OKRs que a gente definiu para o trimestre, a gente sabe que a nossa data limite é o final do trimestre. Então é isso que vai passar o senso de urgência para a equipe, né? As pessoas vão começar a puxar as atividades conforme elas forem ficando disponíveis ali. E ao final, então, né, o que vai trazer a força do Kanban, né, é o resultado da capacidade das pessoas de interagirem e trabalharem juntas, né? Muito diferente de um trabalho tradicional, onde você vai ter um gerente ali ordenando as pessoas a trabalhar e fazer suas atividades e as pessoas nem vão estar envolvidas com aquele trabalho, às vezes dos seus colegas, né, ou da própria equipe. Vai estar ali focada sempre nas atividades que são passadas para ela fazer e às vezes ela nem tem esse entendimento, né, do porquê que aquela atividade tem que ser feita. Então no Kanban não, porque com o Kanban a gente vai ter a visão do contexto todo, né? A gente vai conseguir entender o porquê que a gente está fazendo as atividades, vai estar tudo relacionado, a gente vai conseguir ver o que a gente já finalizou, o que falta, né? Então são vários desses princípios ágeis aí que o Kanban traz, que são muito legais também. E uma das coisas que eu mencionei antes, que é a questão da mudança de mindset que o Kanban traz, né? Então, quando você está trabalhando ali com uma gestão tradicional de comando e controle, os colaboradores eles vão estar ali, como eu falei, recebendo as atividades, né, e muitas vezes sem entender o contexto daquilo. Eles vão estar fazendo as atividades ali, às vezes até de forma robótica. Por que isso acontece? Justamente porque eles foram instruídos a fazer aquilo. Às vezes eles não têm uma visão do todo, mas eles sabem que eles precisam executar aquela atividade, e depois outra, e depois outra. Então o trabalho deles vai se resumir a executar atividades. Já quando você utiliza a gestão ágil e compartilhada, a gerência, a gestão, né, ela trabalha de uma forma diferente, porque ela não é obrigada a ficar ali tomando parte de decisões diárias, dizendo qual pessoa tem que fazer o quê, como que deve ser feito, né? Porque os colaboradores mesmos, né, as próprias equipes vão se organizar ali em torno do fluxo de trabalho delas, do Kanban, né, visualmente, e eles vão conseguir enxergar muito melhor, né, vão ter esse entendimento do todo, vão poder se ajudar, né, vão poder visualizar as dificuldades, fazer um trabalho de melhoria contínua. Então, realmente, utilizando o Kanban, você começa a mudar o mindset de gestão, né, e da forma de trabalho da tua equipe. Então, isso é muito importante. Então, como eu falei, né, através da gestão visual, você vai ter uma visão sistêmica, né, ou seja, uma visão total do teu sistema de trabalho, de todo o fluxo. E dessa forma, todo mundo vai conseguir enxergar o que está acontecendo, né? Você vai ter melhores decisões ali que vão ser tomadas, porque toda a equipe vai estar enxergando o todo, tá? Então, existem muitas ferramentas hoje para você trabalhar com Kanban, né? Mas eu prefiro a ferramenta física mesmo, né? Ou seja, você utilizar um quadro ali para desenhar o Kanban, um vidro que você tem disponível, tem mesmo uma parede ali que você possa colar os post-its, tá? Por quê? Porque quando você tem justamente o nome, né, gestão visual, ele significa que você precisa ter um visual fácil do fluxo de trabalho, né? E se você usa uma ferramenta, você vai ter que acessar ela, logar, abrir o Kanban para poder visualizar. Se você está utilizando ali um Kanban físico, qualquer pessoa que está passando ali na frente do quadro, às vezes até para fazer outra coisa, ela vai parar e vai dar uma olhada para ver o que está acontecendo, né? Então o gestor ali mesmo pode parar, dar uma olhada, ver como é que está, né? Sem precisar ficar perguntando toda hora. E isso é muito legal. Então você pode utilizar uma versão digital do Kanban sem problema nenhum, tá? Mas eu prefiro sempre ter uma versão física também. Tá? Então você pode trabalhar com os dois ou escolher simplesmente a física ou a digital. E o Kanban, então, ele permite com que você faça as suas reuniões de check-in, né, que a gente comentou, dos OKRs, ali, a reunião da equipe, né, a reunião tática, em frente ao quadro, que vai dar uma visão muito melhor para a equipe poder conversar sobre a estratégia das iniciativas que estão funcionando, daquelas que não estão funcionando, tá? Da cadência que a gente viu na aula lá
da estrutura e cadências necessárias para o OKR, tá? Então a gente vai poder ali olhar para o trabalho, se coordenar, né, entender o que está acontecendo, né, tudo através do Kanban. Tá? E algumas sugestões então, que eu trago de como realizar essa coordenação diária na frente do Kanban, tá? É a seguinte. Então, para criar o hábito, faça sempre no mesmo horário. Tá? Defina ali se vai ser semanal, tá? Se a tua equipe ela vai tá olhando os OKRs semanalmente ou diariamente. Tá? Eu sugiro que seja diariamente, porque, né, você vai estar ali tendo que puxar toda hora atividades, então fazer 15 minutos por dia ali a coordenação fica muito legal de trabalhar. Mas se por um acaso você tiver uma equipe menor ali e preferir fazer uma gestão, um check-in semanal, tá? Não tem problema. Então se define ali que no começo da semana, na segunda-feira, você vai ter um horário para você reunir a equipe e conversar sobre tudo que foi feito, né, durante a semana. Então outra dica é ficar em pé. Por que a gente chama esse tipo de reunião, né, e cerimônia de stand-up meeting? Justamente por isso, né? Porque a gente fica em pé na frente do Kanban. O objetivo disso é justamente passar uma sensação de que é uma reunião rápida, tá? Não é o momento de você ficar ali, sei lá, meia hora, uma hora conversando, tá? Tem que ser uma coordenação rápida ali. Por isso que a gente normalmente define um tempo que é ali normalmente de 15 minutos e procura respeitar isso, tá? Nesse momento ali a equipe vai conversar, tá? Não é o momento de fazer cobranças individuais nem nada, e sim o momento de fazer a coordenação tática ali, ver os problemas, quem pode ajudar quem, quais iniciativas estão funcionando, quais não estão, etc. Como a gente já viu, tá bom? Outras sugestões aqui, tá? Então um líder da equipe deve conduzir a reunião. Isso é legal porque senão fica meio confuso ali, ninguém sabe, né? Tem que ter uma pessoa chamando todo mundo no horário certo ali, né, controlando o tempo, etc. Então é importante ter um líder sempre conduzindo essa reunião tática ali, tá? Como eu falei, não é o momento de você fazer cobranças individuais, tá? Porque não é esse o objetivo do Kanban. A gente viu ali que o foco é o trabalho, tá? E o fluxo de trabalho, então é esse que tem que ser o nosso foco, tá? Não crie uma reunião para prestação de contas, tá? Como eu falei, então aqui é estratégico, a gente vai ver se as iniciativas que foram definidas estão funcionando, se as ações deram certo, se existem problemas, e não focar nas pessoas, se elas finalizaram ou não. Aqui o importante é a gente, claro, a pessoa que estiver fazendo uma ação, ela vai falar, ó, estou tendo certo problema, né? Vai ter ajuda das outras pessoas e tal. E a coordenação do trabalho, né? Que é o objetivo aqui, então focar no trabalho e não nas pessoas, tá bom? Então é importante também, tá? A gente olhar sempre para a meta que está sendo buscada. A gente utiliza os OKRs, nesse caso, como a meta, né, para deixar claro qual que é a missão, né, da equipe para aquele trimestre. Então é sempre importante estar olhando isso. Falar sobre os bloqueios e coordenar as resoluções, né, como eu comentei. Então se alguma pessoa tiver com um problema, ela vai falar, ó, não consegui terminar essa atividade, estou tendo esse impedimento aqui, estou tendo esse problema, e outras pessoas vão poder ajudar ela, vão poder ajudar a resolver o problema, tá? Entre outros. Outra coisa que a gente vai poder conversar aqui é quais alterações existiram e, se não existiram, né, qual o contexto atual. Ou seja, é uma ação aqui que foi planejada, mas que não vai poder ser realizada, né? Ou a gente esqueceu de planejar alguma coisa, vamos ter que planejar agora, né? Alguma outra iniciativa, alguma outra ação. Então, a gente vai poder fazer isso também nessa reunião. E claro, daí o líder, né, os líderes da equipe podem dar recomendações, né? Então ali nessa conversa vai ficar claro assim, o que está dando certo, o que não está, e as pessoas que vão ter uma liderança maior podem então dar algumas sugestões ali para que a equipe consiga se organizar melhor e ter um resultado melhor. Então eu espero assim que tenha ficado claro para você nessa aula um pouco assim do porquê que é legal a gente utilizar o Kanban, do que é a gestão visual e também da forma como eu faço, tá, para utilizar o Kanban e fazer gestão de OKRs, tá? Só lembrando que o Kanban ele serve então para diversos tipos de serviços e produtos, né? A gente utiliza Kanban então para fazer gestão de produtos, né, diversas coisas, mas aqui o foco era justamente fazer a gestão de OKRs, tá? Então esse foi o nosso foco. Espero que você tenha gostado bastante das dicas, do conteúdo e dessa aula.
Um grande abraço e até a próxima aula.